Eu estudei muito, mas mesmo assim eu reprovei. O que ninguém te conta sobre esforço e fracasso. Vem aqui comigo, pessoal, eu tô contando um pouquinho da minha história para poder ajudar cada um de vocês na jornada, na história de vocês. Pode ser que em algum momento da minha vida, pelo que eu passei, pode ajudar você que tá me assistindo, independente de qualquer coisa que você quer na vida. Eu tô contando um pouco sobre a minha história, eu espero que ajude você aí. Vamos lá, pessoal. Nem tudo que a gente faz com muito esforço quer dizer que você vai ter sucesso no seu resultado. E o meu exemplo foi o quê? Eu saí, aquela menininha sonhadora, saiu do interior com 13 anos de idade para estudar, para se dar bem na vida. Mas a vida é completamente diferente, não é isso? O que aconteceu? Eu acordava 3 horas da manhã. 3 horas da manhã para estudar. Eu me esforçava, eu pensava, se eu acordar 3 horas, se eu ficar bastante tempo sentada aqui, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir passar de ano. Mas isso não foi a verdade. Então eu não tinha muita ajuda ao meu redor de pessoas para sentar comigo e me explicar. É assim que funciona isso daqui. Você precisa saber disso. Então assim, no meu tempo e na região que eu morava era assim. Colocou para estudar, responsabilidade sua. O mínimo que você pode fazer é o quê? Notas altas e passar de ano. Só que a realidade, a vida é outra completamente diferente. Saí do meu âmbito familiar, fui para uma outra cidade, outras pessoas, tudo diferente, escola muito rígida, tá, gente? Muito rígida mesmo, que a gente ficava na fila cantando o hino nacional, todo mundo em filinha, não podia ter brincadeira, muito sério, a gente não se reunia em grupos de 5 pessoas para estar conversando, porque a diretora não deixava, era rigidíssima a escola que eu estudava e era considerada uma das melhores da cidade, lá de Canto do Buriti. Então eu me esforcei muito, mas eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia entender, eu não tinha base. Eu vim do interior, os meus professores lá me ensinaram e passaram o máximo que eles podiam, o que eles tinham de melhor. Então, quando eu fui para uma cidade menor, não conseguia acompanhar. Me esforçava muito. E aí vem o quê? Uma coisa que tem muito, que eu mudei quando eu vim para a Austrália. Muito julgamento. Muito julgamento. Então, se você que está me ouvindo aí, você julga as pessoas de qualquer forma que seja, que é natural, procure pensar, eu tô me julgando. Quanto mais a gente julga as pessoas, mais você se julga. Quanto mais dura você é com as outras pessoas, mais dura você é com você mesmo. Porque é o seu espelho, é o seu reflexo. Eu aprendi na vida. Então, eu era muito julgada ao meu redor. Por quê? Porque eu não conseguia acompanhar. Quais eram os julgamentos? Não quer nada com a vida. Só que ninguém sabia que eu acordava. Quem falava não quer nada com a vida não sabia que eu, uma criança de 13 anos de idade, tinha aquele pensamento de acordar 3 horas da manhã. Isso mesmo, 3 horas da manhã para estudar, porque queria vencer na vida. Tinha um sonho maior, não, eu não quero aquela vida, eu quero melhorar de vida, eu quero aprender, eu quero ser inteligente. Que era isso que as pessoas ensinavam pra gente. Não, vai estudar que você vai conseguir uma coisa melhor. Tudo bem, mas eu não consegui, por mais que eu me esforçasse. O que aconteceu? Eu fracassei. Para mim, naquela época, foi um fracasso. Nossa, hoje para mim, madura como eu tô, tá? Foi o quê? Um grande aprendizado. Foi muito aprendizado. Várias pessoas tiveram que mudar da escola. Eu também estudava. Eles conseguiram fazer uma transferência para uma escola menos rígida e conseguiram passar. Eu não consegui transferir, sair daquela escola e fiquei lá. Então, eu reprovei na 5ª série. Para mim, assim, foi várias pessoas adultas conversando e falando sobre mim. Mas ninguém sentava e perguntava, o que você está sentindo? O que aconteceu? Não existia isso, não existia essas conversas que a gente tem hoje. A questão era o quê? O julgamento, julgar o máximo que pudessem, que é porque se você não conseguir alguma coisa, é porque você está vagabundando, você não está fazendo jus, que as pessoas abriram a porta para você ir morar lá, para você estudar, mas eu também tinha as minhas tarefas e as minhas responsabilidades de casa, que primeiro, de onde eu vim, primeiro você cuida da casa, de tudo. Quando sobrar o tempo, você estuda, tá? Quando sobrar o tempo, tem um tempinho para estudar, mas o principal é o quê? É limpar a casa, é organizar a casa, é manter as coisas organizadas, que eu vim dessa cultura. E como foi essa dor da reprovação? Gente, eu me achei a pessoa mais burra, ignorante da face da terra, incompetente. Eu não conseguia passar de ano, eu não era capaz, eu era incapaz de passar, de acompanhar. E lá vem a comparação.
Meus coleguinhas, todo mundo passou de ano, mas ela, a vagabunda, que não queria nada com a vida, tá aí, ó, tá vendo? Ó, o resultado, não passou de ano. Não passou de ano porque não queria nada com a vida, não tinha interesse nenhum. Então, assim, a mensagem que eu passo para mãe, para pai, para quem tá me assistindo, tome cuidado com os julgamentos que você faz das outras pessoas sem você tá passando pelo que a pessoa tá passando, sem ter empatia, sem pensar qual foi a jornada daquela pessoa, como que ela tá ali, o porquê que ela tá ali. Então, assim, preste bem atenção antes de você julgar a outra pessoa. Pense bem, eu tô me julgando? Será se é isso que eu tenho, é a visão que eu tenho sobre mim, é o que eu penso sobre mim? E o porquê que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas não percebem, só vão fazendo o que? Acompanhando o que a sociedade fala, o que os outros falam, o que o âmbito familiar lhe fala e julga sobre as outras pessoas. Mas eu vou te falar uma coisa, volta tudo para você. Volta para os seus filhos. Eu acredito muito que volta porque é o seu espelho para você enxergar aquilo depois no futuro. Volta para você de várias formas com os filhos. É a vida. É a vida. Tudo que a gente faz volta pra gente aprender, senão a gente não aprende e não evolui como ser humano. Então, com todos esses julgamentos e reprovação, o que aconteceu comigo? Eu perdi totalmente o interesse de estudar. Eu não tinha ânimo, eu não tinha prazer. Para mim era massacrante, era um massacre sair para a escola. E assim, por quê? Porque os sistemas, eles checam o quê? Resultados, tá? O resultado é de 0 a 10. Foi 10, excelente. Foi 8, tá bom, tá ok. Foi 7, tá ok. Ele não julga o que está acontecendo em todo o processo. Hoje em dia mudou muito, mudou bastante, mas antigamente não era assim. O julgamento era do quê? O processo é esse, daqui de 0 a 10 e pronto, acabou. Não quero saber o que está acontecendo por trás, não tem reforço, não tem nada, não acontece, não é assim que acontece. Então, era assim, hoje já mudou bastante o sistema de educação. Que bom, né? E a mensagem que eu tenho para falar para você é: você não é burro. Quem que definiu isso? É o sistema educacional? Foi alguém que chegou e te falou porque você não sabe alguma coisa? Você não sabe sobre tecnologia. Burro. Será que é verdade? Então, assim, o que eu venho trazer para vocês é assim, não tome o que as pessoas falam sobre você como verdade. Elas podem falar o que elas quiserem, a gente não controla o que as pessoas falam sobre a gente, mas a gente controla sim o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente recebe. E eu aprendi na minha vida, nessas dificuldades, que não era eu. Não é eu, não sou vagabunda. Como assim vagabunda? Como assim não quer nada com a vida? Olha o meu esforço. Eu limpo a casa, eu faço as minhas obrigações, eu vou para a escola, eu não falto, eu acordo 3 horas da manhã para estudar. Como assim que não quer fazer nada com a vida? Mas existiam outros processos, o quê? De dificuldade por não ter base, processos psicológicos por ter sido afastada. Eu pedi para ir estudar, mas eu fui afastada da minha família, foi tudo diferente, eu estava na família, nas casas alheias, com as outras famílias. Aprendi, todos eram maravilhosos comigo, mas era o meu processo interno, aquela dor, a falta, a saudade da família. Então tem tudo isso, tem todo um contexto, tá? Antes de você julgar qualquer pessoa, lembra, tem todo um contexto, por onde que aquela pessoa passou, de onde que ela veio, tá? Antes de você julgar, não gosto porque fulano é assim, assado, não sei o quê. Tem empatia com as pessoas. Não tô falando que você tem que gostar de todo mundo, não, mas eu falo com relação ao julgamento que fala muito mais quem você é do que a outra pessoa. Tá? Eu tenho uma mensagem para quem está passando por isso, por alguma dificuldade, que seja para um trabalho, que seja para qualquer coisa na vida. Você não é burro, tá? Nós temos diferentes inteligências, inúmeras inteligências, que não é só escolar não, tá? Então, às vezes eu escuto um amigo meu me falando: ô Mara, eu não estudei muito, eu não tenho estudo, sabe? Mas a pessoa é gênio em business, ele tem um business gigantesco. Eu falei: não, mas não é só ir para a escola. Tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola. Tem pessoas de outras gerações que não foram estimuladas. Tudo bem. Você é super inteligente, mas de uma forma diferente. Você não é burro. Você não é burro. Eu ainda sou daquele tempo que chamava, é burro, é igual um jumento. Porque eu sou do Nordeste, do interior. Então usava, é verdade, gente, era a minha realidade. E hoje eu sei, aquela menina não falhou.
ela foi deixada muito sozinha. Ela teve muitos julgamentos de quem não sabia o que estava dentro do coração dela. De quem nunca chegou e perguntou como que você está sentindo, indivídua? Como que aquela criança de 13 anos, como que você está se sentindo? Como que é? Então, assim, ela foi deixada muito sozinha. Ela não teve o apoio que ela precisou. E lógico, teve falhas. Falhou, reprovou e tá tudo bem. E eu fui aprendendo. Eu tinha dificuldade. Gente, eu me achava muito burra, vocês não têm noção. Eu tive muita dificuldade na escola porque eu perdi o interesse. Eu perdi de tanto falar que eu era burra. E eu mesmo me falava, é mesmo, é verdade. Eu sou burra. E o que é que a burra fez aqui? A burra, porque eu tinha um jeito diferente de aprender. Eu sou muito visual, se a pessoa só fala e me coloca pra sentar lá, eu sou muito comportadinha, muito boazinha, tá? Eu precisei ser boazinha pra ser aceita nos lugares, senão eu não conseguia estudar. Mas eu viajo nos meus pensamentos, eu vou embora, eu fico viajando, eu fico pra lá, eu vou embora, tá, gente? Meu pensamento fica aqui, ó, pensando lá, ó, em outras coisas. E o que é que eu fiz? Eu desenvolvi meus próprios métodos, é isso aí, de aprendizagem. E eu vou falar para vocês aqui, eu nunca fui, o que eu aprendi? Os sistemas vão me medir pela minha inteligência escolar, tá ok? Eu consigo mudar os sistemas? Não, agora não, eu sozinha não consigo. Então assim, eu vou brigar com o sistema, eu vou me revoltar, eu não vou resolver. O que eu desenvolvi próprios métodos para aprender a estudar, que eu entendia. Eu desenvolvi e eu entendi que o que eu não tinha base, e essa falta de base que eu não tinha, eu ia carregando nas minhas costas para onde eu ia, sabe? Olha aqui, ó, carregando nas minhas costas. Falei, gente, eu não aprendi isso aqui ainda. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, ou eu aprendo isso daqui, ou eu vou carregar esse peso e esse problema nas minhas costas o resto da vida. O que foi que eu fiz? Eu peguei livros, foi do meu primo, que ele estudou na escola muito boa e tava lá todos os livros. Primeiro ano, eu tava me preparando para ir para o ensino médio, eu já tava no ensino médio, tá, gente? Mas eu faltava a base de matemática, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O que foi que eu fiz? Eu entendi que com 17 anos, 18 anos, eu entendi que, peraí, o sistema não quer saber se eu tive problema na minha infância, o sistema não quer saber se isso ou aquilo. Eu preciso aprender para passar e ultrapassar esse sistema. O que é que eu fiz? Eu sentava final de semana, peguei livro da primeira série, primeiro ano, estudei todinho um livro de matemática. Fechei, estudando, fazendo exercício, aprendi. Depois terminei, peguei o segundo livro, segunda série, bem do comecinho mesmo, da base, segunda série. Estudei o livro todinho, fechei. E fui até a quarta série, que era o quê? Que era a base que eu não tinha. Foi assim que eu fui aprendendo. Então eu fui pegando, então eu sou autodidata, porque eu reprovei. Tudo que veio uma coisinha ali foi ruim no momento, o trauma, aquela coisa, aquela dor, mas me ensinou a trabalhar de uma forma diferente, me ensinou a ter estratégia, como que eu vou estudar, como que eu vou fazer diferente, se eu não entendo o que esse povo tá falando, meu Deus do céu. Eu fui estudar sozinha, fui aprender, fui criar os meus métodos de estudar. Então, contando um pouquinho da minha história, eu espero, eu tenho certeza que isso vai te tocar, vai te ajudar em alguma coisa. E vamos aí pro próximo vídeo, me sigam, assistam, façam comentários, tenho certeza que eu tô ajudando vocês na jornada de vocês. Então me sigam aqui no YouTube, dá um like, mandam mensagem, falam comigo que eu mesmo vou responder para vocês, tá? Tchauzinho!